Programa Aplauso recebe com muito prazer, com muita satisfação, um colega de trabalho. Só que hoje ele continua no Jornal O Popular, onde eu militei lá por alguns anos. Bom, Rogério Borges. Ele é escritor, jornalista, pesquisador, é o diabo, sabe tudo. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Arthur, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Rapaz, que prazer. Você está com um livro aí, quer dizer, dos muitos, né, que você já escreveu, dos e-book e tal, e dos impressos. Sim. Você está com um livro espetacular. Pelo menos assim, a capa é chamativíssima. Morrer em público. Você já escolheu onde você quer morrer? Se no particular ou em público? É verdade. Bom, o Rogério, você diz aqui no convite do lançamento que trata do sensacionalismo, fetichização e sadismo em coberturas jornalísticas de tragédias e falecimentos de pessoas notórias, tanto em Portugal quanto no Brasil. Em Portugal, porque você morou lá. Isso. Arthur, esse livro ele é o resultado da minha pesquisa de pós-doutorado que eu fiz em Portugal, na cidade do Porto, na Universidade Fernando Pessoa, a respeito desse tema. Pós-doutorado em jornalismo. Pós-doutorado em jornalismo e comunicação, né, com o professor Jorge Pedro Souza, que é uma referência ibero-americana em estudos do jornalismo e do discurso. Então eu estive lá durante um ano, entre os anos de 2022 e 2023, morando lá na cidade do Porto, na linda Porto, né, pesquisando esse tema. Por isso que o objeto da pesquisa ele engloba tanto a mídia brasileira quanto a mídia portuguesa. Então a pergunta era, por que nós tratamos a morte como tratamos na imprensa? E muitas vezes a gente não trata da maneira correta. A gente espetaculariza o luto, espetaculariza a dor das pessoas, não tem o devido respeito com a imagem dos mortos mesmo. Nós, você está falando da imprensa. A imprensa como um todo. Sim. Infelizmente, com uma cumplicidade de autoridades e também do próprio público que consome esses conteúdos de uma maneira muito intensa. A gente pode ver que existe uma tendência grande em haver uma curiosidade sobre questões ligadas à morte. E personalidades. Sobretudo de personalidades. Quando morre uma pessoa famosa, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver. De quê, por quê, o que aconteceu. E o que é mais interessante nisso é que as pessoas querem ver, né? As pessoas querem olhar, as pessoas vão aos velórios públicos, as pessoas ficam acompanhando a cobertura das emissoras de TV, sempre querendo ver. E isso a psicologia trata disso, a sociologia trata disso, a filosofia, a antropologia e a própria literatura trata disso. Então esse livro tentou reunir um pouco dessas contribuições nessas diferentes áreas e também aplicar essas contribuições aos casos concretos. Então eu escolhi casos desde o final do século XIX até o início deste século XXI. Você pode citar alguns? Sim, a gente teve, por exemplo, no Brasil, alguns casos de grandes tragédias. A gente teve o incêndio do Joelma, do edifício Joelma em São Paulo. Terrível. Terrível, em que muitas vezes os corpos eram mostrados caindo do edifício, ou títulos, isso nos anos 70, né? Títulos dos jornais da época que falavam de corpos, de cadáveres, de pessoas calcinadas no incêndio. Então a gente tratou dessa questão de por que a mídia tratava aqueles mortos daquela maneira. Outro caso importante no Brasil e que a gente aborda também foi um grande deslizamento de terra que ocorreu em 2012 no Rio de Janeiro, que foi o maior acidente, a maior tragédia climática em quantidade de vítimas da história brasileira, né, com quase 1000 vítimas. Tancredo Neves? Tancredo Neves a gente fala de como não só a morte do Tancredo, como a morte do Ayrton Senna, a morte da Marília Mendonça mais recentemente. E em Portugal, as mortes, por exemplo, de José Saramago, de Amália Rodrigues, do Eusébio, o jogador de futebol. Sim. Né? Então, assim, a gente vai tratando desses temas, dessas personalidades e como a mídia no Brasil e em Portugal
abordou esse noticiário da morte Sim. dessas pessoas. E você foi, curioso, a curiosidade é minha, você foi a Portugal, porque lá seria o berço da imprensa nesse aspecto ou em outros aspectos? Não, eu fui a Portugal, lá existe uma tradição de estudos de jornalismo muito boa, muito grande, que tem bastante influência no Brasil. Aliás, o que tem de brasileiro morando em Portugal, pela vida, né? Exatamente. Pelo cotidiano. E muita gente estudando em Portugal. Sim. Muita gente estudando nas universidades portuguesas e pesquisando. Então lá eu encontrei primeiro um supervisor que quisesse abraçar essa ideia para supervisionar o trabalho, para orientar o trabalho. E também por conta dessa ligação mesmo, bastante forte entre Brasil e Portugal, porque quando a gente fala, por exemplo, do jogador Eusébio, ou da cantora Amália Rodrigues, ou do escritor José Saramago, são muito familiares a nós, né? São muito próximos à cultura brasileira também. E eu queria tentar encontrar um paralelo entre a mídia brasileira e a mídia portuguesa. Será que uma trata dessa questão diferente da outra? Será que não? E ao longo do tempo, porque também tem essa diferença. Ao longo do tempo a gente vê mudanças. No momento em que a imprensa, eu comparei, por exemplo, para você ter ideia, a cobertura da morte do Eça de Queiroz, em 1900, na imprensa portuguesa, e a cobertura da imprensa brasileira da morte do Machado de Assis, em 1908. Naquele momento, não havia a popularização da imagem nos jornais, não havia TV, não existia TV, nada disso. Então, a maneira como eles tratam esses dois autores, essas duas mortes, é diferente. Ela é mais respeitosa, ela é mais amena, ela é mais sensata, é mais equilibrada. Essa de Queiroz e Machado de Assis. Machado de Assis. Isso. Então, assim, isso acontece. Mas se a gente pega tragédias, eu estudei, por exemplo, um grande incêndio que houve no teatro, que se chamava Teatro Baquet, no Porto, no final dos anos 1880, 1889, se não me engano. E lá, aí sim, você já começa a ter uma descrição muito, mesmo naquela época, ainda que não houvesse imagens, uma descrição muito minuciosa que passa do necessário. Quer dizer, você ficar descrevendo corpos que estão mutilados, crianças que foram encontradas em tais posições no teatro. Sim. É uma dor, é uma espetacularização, é como se fosse uma grande atração midiática, quando na verdade é a dor de uma pessoa, a morte de pessoas. Perfeito. Rogério, esse título, Morrer em Público, aí você pode falar sobre ele? Sim. O título? Sim, aqui, morrer em público, tanto as celebridades quanto as pessoas anônimas, quando a gente fala de grandes tragédias. Sim. Né? Por exemplo, as pessoas que morreram no Joelma não eram famosas, mas estavam nas capas dos jornais a morte delas. Sim. Então, na verdade, o morrer em público é como nós levamos ao público essas mortes, tanto em momentos trágicos, em grandes acidentes, grandes catástrofes, quanto também quando a gente pensa na pessoa célebre. A gente tem um caso no Brasil que é muito emblemático, Arthur, que é do cantor Cazuza. O Cazuza, ele era portador do vírus HIV e no momento em que não havia um tratamento efetivo para a doença... E que ele tornou público, né? E ele tornou público e a mídia também fez com que... E a mãe dele, na maior proteção, né? Sim, sim. E proteção, assim, a ele, mas falando sobre Sim. Esse mal, né? Exatamente, para tentar conscientizar, para tentar informar. Uhum. Só que tem uma famosa capa de uma grande revista nacional que traz ele definhando. E o título é assim, Cazuza morre em praça pública, né? E é uma capa muito agressiva, né? Então, assim, é como se fosse uma atração para o público, certo, fã dele ou não, certo, né? Quer dizer, aquela decadência física que a doença causava, né? Perfeito. Então, assim, e a mesma coisa quando você pega, por exemplo, velórios, você falou do Tancredo, o jornal O Globo publicou, quando ele morreu, uma foto de capa dele no caixão. A Folha de São Paulo publicou uma foto da Elis Regina no caixão, na capa. De alguma maneira, é você expor um cadáver.
em termos gerais, é isso que acontece. Sim. Você está expondo um cadáver. A pessoa é famosa, querida, mas é um cadáver. Ali ela já não está com vida. E aquilo servir como atração de audiência. E a gente vê isso muito hoje na internet, né? É verdade, é verdade. Olha só, é terrível tratar desse assunto, mas acontece, né? A gente nasce, vive e morre. E a proposta, Arthur, assim, só para completar, é para tentar a gente melhorar também. Minimizar todos nós melhoramos, todos nós melhoramos. Nós, profissionais da imprensa, as pessoas que lidam realmente com essa questão da morte, o público, a gente tentar também entender que não é um momento, ainda que seja noticiável, evidentemente, que é notícia, uma tragédia, uma morte de uma pessoa notória é notícia. Mas há muitas formas de abordar essa notícia. A gente precisa ter respeito, inclusive, com a família que fica, né? Respeitosamente, exato. Muito bem. Quantas páginas tem o livro? Estou vendo tem aí quase 700. Que é bastante, bastante grosso. Tem quase 700. Uhum. Aqui tem ele é dividido em 6 capítulos. Os 2 últimos são as análises. Os outros capítulos, você tem um capítulo em que eu trato de como o ser humano costuma lidar com a morte ao longo da história, de como os ritos funerários são importantes para nós, né? Mas também eu falo um pouco da literatura, trago a literatura como um norte também, de como a literatura trata essa questão, né? E de como algumas disciplinas de conhecimento tratam essa questão também, que acho que seria muito interessante para a comunicação aprender com elas. Como a psicanálise, a sociologia, a filosofia trata essa questão. Muito bem. Rogério Borges, jornalista com doutorado, o que mais? Agora pós-doutorado. Pós-doutorado. Sabe tudo sobre literatura, né? Sobre, agora, até pós-mortem. Mas trazendo esse linguajar, trazendo essa experiência e esse ensinamento, segundo ele, para termos mais respeito com a opinião pública. Arthur, só também esse livro, ele integra um projeto de pesquisa que eu tenho na PUC, Goiás, onde eu sou professor, Sim. que se chama Jornalismo Diante da Morte, que tem vários artigos e alunos que também participam desse projeto. E para convidar também, né? O lançamento vai ser no dia 27 de maio, né? Na próxima terça, às 18 horas, na livraria Palavrear, né? No setor universitário. Perfeito. Então estou convidando vocês também para esse lançamento lá. Das 18 às 20h30. Às 20h30. Isso. Dia 27, terça-feira que vem, das 6 horas às 8h30 da noite. Livraria Palavrear, no setor leste universitário. Muito bem, Rogério. Vamos lá prestigiar você e ver como vai ser a reação do seu público de tantos livros e agora com este aí, Morrer em Público, que sem dúvida nenhuma, já antes mesmo do lançamento, já vislumbra aí uma carreira, um grande sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, pela oportunidade. Um prazer estar com você aqui. Valeu. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.